Robson. Pode começar. Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a esse culto de quarta-feira. E antes de começar, quero dizer aos irmãos que estão em casa, nós precisamos de irmãos que venham à igreja nos auxiliar no culto de quarta-feira, cantar os louvores, nos ajudar aqui nas tarefas. Nós estamos com um grupo limitado, estamos com um pouco de dificuldade. Os irmãos que puderem atender ao nosso apelo, as irmãs, os irmãos que puderem ajudar aqui na parte do louvor, e é muito importante, tá bom? Nas orações, principalmente nos cultos de quarta-feira. Nós vamos orar então, dar início a esse culto. Boa noite, Igor. Tudo bom, meu irmão? Bendito Deus, nós te damos graças por essa noite que o Senhor nos concede, pelo dia que o Senhor nos deu, porque a tua graça nos alcançou, Ebenezer, a rocha da nossa vitória. Até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. O Senhor é Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai que quer que seus filhos confiem nele. E nós queremos cada dia, Deus, depositar nossa confiança no Senhor. E o teu amor nos capacita isso, Pai. Te amamos, te agradecemos, que o Senhor nos dirija nesse culto de oração nessa noite, Pai. Naquilo que formos cantar, orar e na palavra que for ministrada. Suplicamos a tua graça, bendito seja o nome do Senhor Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pelos irmãos que estão aqui nos ajudando e quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Seu prelúdio e uma oração silenciosa. Boa noite, irmão Eliseu. Leitura da palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto,
Orai desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Até aí. Essa palavra do Senhor, muito conhecida, né? É a oração mais conhecida da humanidade, de todos os tempos, é a oração do Pai Nosso. Em primeiro plano, quando Jesus vai falar sobre a oração, ele vai dizer que a oração, assim como as demais coisas da fé, são para serem feitas para Deus. Do íntimo do nosso coração para o íntimo do coração de Deus. Não fazemos as nossas obras e não exercitamos e vivemos a nossa vida de fé, os outros ficarem vendo, mas fazemos para Deus. É óbvio que os homens vão ver as boas obras e glorificar ao Pai que está no céu. Mas o nosso dever é fazer as coisas para o Pai, não fazer para homens. Por isso que ele diz aqui, para não ficar de pé nas sinagogas, mas quando for orar, entra no quarto, fechando a porta. Quer dizer, a fé é uma coisa íntima, uma coisa particular de cada um, uma coisa íntima com Deus. Deus que conhece o teu coração, Ele vai recompensar o teu coração. Não deve fazer as coisas para que os outros fiquem vendo e falem: olha o irmão fulano, olha o pastor, olha não sei quem, olha fulano e beltrano. Isso aí nós já recebemos o galardão. Se agirmos dessa maneira, a recompensa já foi. Agora, aquilo que a gente faz em secreto, esses dias eu estava pensando assim, né? Se você for dar uma oferta para a pessoa, vamos supor que Deus te abençoe e te dê uma quantidade de dinheiro grande. E você queira dar daquilo, você queira dar uma oferta e abençoar alguém. O certo é você chegar para a pessoa e falar assim: olha, por favor, não conte para ninguém que fui eu que te abençoei. Não fale para ninguém que fui eu que te dei esse dinheiro. O que a mão esquerda faça, né, a direita faça, a esquerda não sabe. Esquece, estou te dando isso aqui, não toca nunca mais nesse assunto. Foi. Algo que você faça e não lembre mais. Porque você está fazendo para quem? Para Deus. Assim as orações, né? Nós temos a oração que nós fazemos em culto aqui em igreja, que é uma bênção. E essa oração é necessária. Esse é um outro momento. Mas até a oração que a gente faz aqui, quando a gente faz para agradar os irmãos, para que as pessoas fiquem vendo a beleza das nossas palavras, dos verbos, adjetivos. Não é de coração sincero para Deus que a gente faz oração, seja aqui na comunhão com os irmãos, seja no quarto lá, a hora que a gente dobra o joelho. Porque se Deus não ouve a oração, de que valor teve a oração? Não é verdade? E em segundo plano, Jesus diz o seguinte, que além de a gente fazer tudo no silêncio, no particular, a gente deve orar da maneira como está aqui, né, pedindo que seja feita a vontade do Pai, que nos dê o pão de cada dia, que perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores, não nos deixe cair na tentação que nos assola todo dia, inúmeras tentações, e nos livrar do maligno. Ali, livra-nos do mal, livra do maligno, livra de Satanás. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do Satanás, livra-nos do maligno. Porque Deus tem o poder, o reino, todas as coisas são do Senhor. Né? E, finalmente, ele diz o seguinte: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, a oração tem muito a ver com isso. Né? Entrar na presença de Deus, a gente não pode entrar na presença de Deus. Como a gente vai orar? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, se a gente não perdoar. Então,
Essa é a oração Pai Nosso, a oração que deve ser uma régua para as nossas orações. É um padrão para a gente medir as nossas orações, né? As nossas orações têm que ser feitas com o coração quebrantado para Deus, e a gente tem que ter paz no coração para orar para o Senhor. Amém? Vamos cantar, louvar o Senhor, né? E logo em seguida nós vamos estar orando pela nossa pátria, orando pela nossa nação, né? Vamos cantar 2 hinos. O primeiro é o hino número 1 do cantor cristão, que é o hino Antífona. É um hino muito bonito, faz tempo que nós não cantamos aqui na igreja, né? Eu não lembro da última vez que nós cantamos. Já faz muito tempo que a gente não canta esse hino. Um hino lindíssimo, né? Um hino que é propício para começar o culto. Vamos colocar de pé. Propício para entrar em adoração. A letra diz: a ti, ó Deus fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, o que nós viemos fazer? Vimos dar louvor. É isso que nós fazemos. Nós, os teus servos, vimos dar louvor.
cantor 476, o brilho celeste. Né? Aqui nós somos peregrinos, né? Assim como Abraão peregrinou na terra de Canaã, nós somos peregrinos. Mas o dia está chegando, irmãos, que a gente vai pôr o pé na terra prometida. E pôr o pé na terra prometida, e de lá nós nunca mais vamos sair. Ô, glória, hein? O Jacó também, peregrinou também. Nós vamos entrar na terra prometida, irmão. Pensou que lindo, maravilhoso? Lembra aquele versículo lá em Apocalipse? Naquele dia, uma grande multidão que ninguém podia contar, de vestes brancas, de todas as tribos, línguas, povos e nações, diante do Cordeiro. Quando se fizer chamada, lá estarei, né? Nós vamos lá participar das bodas do Cordeiro. Mas enquanto não chega esse dia, nós vamos peregrinando por aqui. O hino Brilho Celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, vou para o céu. Nuvens em cima, a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo pro céu. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Essa é uma maneira maravilhosa de ir para os céus, cantando louvores, né? Nós devemos sempre estar cantando louvores, louvores abençoam a alma. Pedir para o irmão José, que está aqui, orar pela nossa igreja, pelos enfermos. Logo na sequência, irmão Ivaldo, orar pela nossa nação.
Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui em tua casa, Senhor, para te adorar, Senhor, e te louvar, ó Deus querido. Ó Deus querido, estamos num número muito pequeno, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que a tua palavra diz, Senhor, que quando tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, tu está aqui, Senhor, está presente, Senhor. Com certeza o Senhor está aqui presente, Senhor. E em breve, Senhor, é o nosso desejo, Senhor, e é também a oração que eu levo a Ti, Senhor, que tudo isso passe, Senhor, e que todos nós, Senhor, possamos estar aqui pessoalmente, Senhor, um olhando no olho do outro, Senhor, abraçando, Senhor, te adorando juntos, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Ó Deus querido, também quero colocar diante de Ti, Senhor, os enfermos, ó Deus, da nossa igreja, Senhor. Quero colocar, ó Pai, a irmã Iris, Senhor, na sua presença, Senhor, que em breve também, Senhor, ela possa, Senhor, estar aqui conosco, Senhor. Ela é tão dedicada, uma serva tão dedicada a Ti, Senhor, que ela possa, Senhor, em breve estar retornando, Senhor, retomando novamente, Senhor, o seu ministério, Senhor, do ministério que ela faz com o seu marido, Senhor, do encontro de casais, Senhor. Esteja com ela, Senhor. Esteja com ela em todo momento da vida dela, Senhor. Também seja com o seu marido, Senhor, dando força para ele nesse momento. Amém. Que é difícil, Pai, de estar passando, Senhor, quando a pessoa que a gente ama, Senhor, está sofrendo alguma coisa, Senhor. Então, seja com ele, dando força, seja com os seus pais, Senhor. E abençoa todos eles, todos os seus familiares, Deus. Também quero colocar diante de Ti também, Senhor, a vida do irmão Gessé, Senhor, que é o pai do nosso pastor, ó Deus, também está passando por uma dificuldade de saúde, Senhor. Mas, graças a Deus, ele já está na sua casa, Senhor. Amém, obrigado, e que tudo, Senhor, que os exames que for feitos, Senhor, que seja bem, Senhor, seja benigno, seja uma coisa, Senhor, que possa ser curável, Senhor, possa ser uma coisa tratada, Senhor. Amém. Seja com ele, Senhor, com toda a sua família, Senhor, também, Senhor. Também seja com a mãe da Fernanda, Senhor, seja com a mãe da Sara, Senhor, que também tem um problema no joelho, Senhor, que precisa pôr aquela prótese, Deus, na coluna, no joelho. Então, seja com ela, Senhor, tratando dela, cuidando dela, Senhor, e também com todos os outros irmãos, ó Pai, que nesse momento, Senhor, está passando por dificuldade de saúde, Senhor, talvez esteja com dores, esteja confortando e consolando, Senhor, e dando a cura a todos, ó Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Amém, meu Deus. Amém, Deus. Deus Pai eterno, poderoso, ainda continuando na Tua presença, ó Deus, nesse momento, eu quero, Deus, rogar a Tua bênção, Deus, sobre nossa nação brasileira. Ela já é uma nação abençoada, uma nação rica, uma nação bonita, ó Deus, uma pátria amada que nós amamos muito, ó Deus, muito amada. Obrigado, ó Deus, pela nossa nação, ela que tem sustentado, ó Deus, uma grande parte do mundo com grãos, com alimento, apesar dessas pandemias, disso tudo, ó Deus. Muito obrigado, que é uma terra produtiva, mas eu quero te rogar, ó Deus, suas bênçãos sobre a vida espiritual da nossa pátria, ó Deus, que um dia essa pátria possa ser chamada uma pátria cristã de verdade, ó Deus, uma pátria que o Senhor é o Deus dessa nação, ó Deus. Muito obrigado. Eu quero colocar em Tuas mãos, Deus, nossos governantes, ó Deus, começando pelo presidente da República, seus ministros, ó Deus, os deputados federais, os senadores, eles que estudam, ó Deus, as leis, a equipe econômica, ó Deus, que está tendo muita grande preocupação agora com a tomada, ó Deus, da economia novamente, esse auxílio, ó Deus, que tem liberado, tem passado um pouco dos limites, e eles estão trabalhando, ó Deus, para achar como tampar essa brecha. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o Paulo Guedes, uma pessoa, Deus, que nós vemos que é uma pessoa muito séria, uma pessoa que ama o nosso país, e nós colocamos em Tuas mãos, Deus, ele, toda a sua equipe, e também, ó Deus, não permita, ó Deus, que ainda continue havendo corruptos na nossa nação, ó Deus. Esteja também agora com a Operação Lava Jato, que até aqui tem feito um papel muito bom, agora mudou o coordenador. Obrigado, Deus, por esse que esteve lá até agora, tudo que ele fez.
e aquele que vai assumir, ó Deus, que ele tenha a mesma responsabilidade, ó Deus. Tem misericórdia do nosso Supremo, o Senhor conhece todas as coisas, ó Deus. Nós colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos para a Tua misericórdia, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Se o pastor me permitisse, eu dou uma palavra. Irmãos, nós estamos aqui hoje em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas com o pastor. Eu quero dar uma palavra de ânimo para os nossos irmãos que estão em casa, para virem para a nossa igreja. Ela está tudo dentro das normas do padrão do Ministério de Saúde. Os bancos estão alternados, né? E se tiver uma frequência de 40 pessoas, dá para sentar todinhos com isolamento social. Nós estamos com os bancos alternados, né? E eu contei, né? Então, fazer um apelo, irmãos. Vamos perder um pouco do medo também, confiar em Deus. Se é um lugar que não tem perigo no contágio, é na nossa igreja. Por problema da nossa igreja, a menos que a pessoa trazer de fora. Porque todas as normas, né? Na entrada já tem o tapete lá com o produto para limpar os pés, álcool à vontade. Então, irmão, vamos perder um pouquinho desse medo, respeitar sim, porque o assunto é sério, não é mentira, e tomar todos os nossos cuidados. Mas nós temos que confiar em Deus. Nós estamos pedindo para Ele a proteção dEle, e confiar nele, e vamos frequentar, vamos voltar. Eu daria um conselho a pessoas que têm criança não deve trazer ainda não tem programa para as crianças. Mas não precisa ficar o pai e a mãe em casa. Um dia vem um, outro dia vem outro, alterna. E vamos enfrentar, irmãos. Domingo nós vamos ter a ceia à noite. Então, participe. Se não dá para vir o casal por causa das crianças, vem um. Na outra oportunidade vem outra pessoa. É um conselho que eu dou. E vamos confiar em Deus e vamos cultuar Ele também, presencialmente aqui, né? Nós vemos aí os prefeitos, a maioria já estão liberando até as aulas infantil, né? Então, por que nós vamos também, né? É um apelo que eu faço. Muito obrigado. Oh, glória. Muito bom, irmãos. É de Deus mesmo essa exortação. Nós temos que pensar a palavra, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Eu quero compartilhar uma palavra, dando sequência na leitura inicial, introdutória que nós fizemos no Evangelho de Mateus, sobre a oração do Pai Nosso, mas agora no Evangelho de Lucas, falando também sobre a questão do perdão. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, são 4 versos. Evangelho de Lucas, capítulo 17. De 1 a 4. Jesus disse aos seus discípulos, é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um desses pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti, 7 vezes no dia. E 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Até aí. Pai Celestial, nós suplicamos que o Senhor nos alimente com a Tua palavra, na meditação, Deus. E a Tua palavra, ela é alimento, ela é purificação para a nossa alma, Deus, para os nossos pensamentos, e é força para fazer o bem, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe na meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Eu já tenho falado desse tema aqui inúmeras vezes e nunca é demais falar. É um tema recorrente. Aliás, o apóstolo Paulo, ele tratou vários assuntos. Alguns assuntos ele trabalhou de maneira intensa e recorrente nas suas cartas. E ele chegou mesmo a dizer, não é peso e não é demais falar as mesmas coisas. Antes é para o bem de vocês, para a salvação, né? Então, eu penso que eu não ajo errado em trazer os mesmos assuntos. Então, tem estado no meu coração essa questão, o perdoar. Perdoar é fácil? Não é. Nós já falamos isso aqui, né? Não precisa nem falar, na vivência de cada um, nós sabemos que perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Se é necessário, é obediência a Deus, é uma ordenança de Deus, porque quem não perdoa fica numa situação, a corda no pescoço, não é? A gente viu na oração, se não perdoar, o Pai que está no céu não perdoa. Então, perdoar não é fácil, mas é necessário, é impositivo. Ele não é uma coisa que a pessoa possa escolher se vai fazer ou não vai fazer. É obrigatório, tem que ser feito, perdoar. E como fazer, se é uma coisa que é difícil? Perdoar não é fácil. Primeiro, parte do princípio que perdoar é uma questão de decisão. Não é se você está sentindo que vai perdoar ou não. A gente tem que perdoar e ponto. Se eu for sentir para perdoar, eu não perdoo nunca. Se eu for querer restaurar a mesma alegria que eu tinha antes, a mesma coisa, para depois perdoar, não vai acontecer. Aliás, o caminho para a restauração, para a alegria é o perdão. Se você tem um vaso, alguma coisa na tua casa, e quebra um copo, eu não sei, alguma coisa, só tem um jeito. Se der para consertar, é colar. Juntar os cacos, né? E colar. A gente não arruma tanta coisa, né? Uma vez eu lembro que, os irmãos vão dar risada aqui. Eu lembro que eu estava em missões, e aí, tinha os ingleses, os americanos, eles não. O brasileiro tem uma cultura, irmãos, que é fabulosa. A cultura do brasileiro é diferente. Né? Cada cultura é diferente, mas a nossa cultura tem uns jeitinhos, tem umas coisas que não é pecado, não, coisa boa. Por exemplo, a gente gosta sempre de sair, lavar o tênis e ir com o tênis branquinho, não é? Ou limpinho, a gente procura, sempre que dá, a gente lava o sapato, não lava? Não o sapato não lava, mas o tênis, não lava. E aí, nós estávamos lavando o tênis, e deixando lá o All-Star branquinho e tal. Aí chegou o americano, ele falando em inglês, cara, o que você está fazendo? Ué, estou lavando o sapato, lavando tênis. Vocês lavam tênis? Ué, eu lavo, por quê? Nossa, eu nunca tinha visto isso. Aí eu olhei para o pé dele, o All-Starzão tudo sujo. Meu Deus, tudo sujo o sapato dele. E ele ficou bobo de ver. Aí a partir de diante, por que eu nunca pensei isso antes? Hoje em dia tinha que começar a lavar meu tênis. Aí começou a lavar o tênis, pôs no varal lá, tênis limpinho. Para a gente é importante. Já falaram que você, quando está nos Estados Unidos, você quer saber quem é brasileiro, é só olhar para o pé. Se o tênis estiver limpinho, novo, é o brasileiro. Porque o americano parece que não se preocupa com isso, né? Mas a gente tem esse cuidado, coisas que são nossas, né? E a outra vez que eu estava lá, uma inglesa, ela olhou a minha blusa, né? E ela viu a blusa arrumada, tá, falou, essa blusa é nova? Eu falei, não, essa blusa é velha, pô, chuchu, a blusa de lã. Né? Ela falou, mas como que a blusa tua é velha? Aí eu expliquei para ela, não, é que eu pego o Presto Barba e eu vou arrancando as bolinhas. Eu vou arrancando as bolinhas da roupa, com o Presto Barba com cuidado para não furar a camisa, né? Não cortar a linha, e vou tirando as pelotinhas. A inglesa ficou boba de ver. Como eu nunca pensei nisso, eu vou fazer na roupa do meu esposo, eu vou tirar todas as... Olha, falou para o marido dela, eu vou fazer isso nas tuas blusas, eu vou tirar as bolinhas. Então tem que arrumar, a gente é mestre em querer arrumar as coisas, né? E o caminho para ficar restaurado é o perdão, irmãos, na vida. Então a gente precisa perdoar, senão a gente vai ficar encardido, vai ficar cheio de coisas. E não tem...
Então, o caminho é perdoar. Perdoar é uma decisão. Assim como se você não decide lavar o sapato vai ficar sujo a vida inteira e você não vai lavar. Hã? Às vezes você fica lá com a roupa, o sapato parado, criando coragem para ver se vai limpar o sapato ou não vai. Tem que sobrar um tempo, e aí vai usando. Tem que ter coragem, vai arregaçar as mangas e ir lá para o tanque e lavar. A Raquel deve estar dando risada, está assistindo, porque deve estar lembrando, o sapato está lá faz tempo, não tem nada para limpar, mas eu vou limpar. Então, irmãos, tem que perdoar, é uma decisão, é obediência a Deus, é uma decisão. E não pode, é uma coisa que você pode até demorar um pouco para lavar o sapato, para fazer outras coisas, mas perdoar você não pode. Porque se você demorar para perdoar, a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. O demorar a perdoar traz um prejuízo muito grande. E eu quero passar algumas coisas que acontecem aqui na vida da pessoa que não perdoa. Porque o texto está dizendo aqui, tende cuidado de vós mesmos. Não estava dos outros. Foi cuidado de você. A pessoa que peca e você tem que tomar cuidado com você, sim. Jesus falou aqui, tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele vier durante 7 vezes no dia, uma pessoa que vem 7 vezes no dia, pisa na bola 7 vezes, vem 7 vezes pedir perdão, você vai ter que perdoar. Mas a pessoa que não perdoa, o que acontece com ela? Primeiro, ela tem um sentimento de acusação dentro dela. Porque ela está sabendo que está fazendo uma coisa que é errada. Ela andar com aquele sentimento de acusação, está devendo. É assim, irmãos. Se você deve, e não tem gente que não deva de um determinado sentido, todos nós devemos alguma coisa. E que a pessoa que deve e não tem condição de pagar, o que ela tem que ter? Misericórdia com os outros que estão devendo para ela. Eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de dívida num sentido geral. É aquela parábola que Jesus contou do credor que devia um pouco, foi lá, o rei perdoou, aí quando encontrou o outro lá que devia, mas uma quantia bem menor, ele devia muito para o rei perdoou. Ele devia uma quantia pequena e não queria perdoar. Então, quem não perdoa, sai com um sentimento de acusação. O perigo da raiz de amargura começar a brotar no coração, porque toda vez que lembra da pessoa e não perdoou, aí vai começar com aquela raiz de amargura dentro dela, por quê? Vai lembrar, vai se sentir mal, não está liberado o perdão, não tem mais prazer na companhia, não tem alegria, e aí começa aqueles pensamentos, lembrar da situação inconveniente que ocorreu, que motivou o problema, e aí tudo aquilo vai ficando, vai gerando uma raiz de amargura, azedando. O que mais que acontece com a pessoa? A pessoa começa a perder a comunhão com Deus, porque se não perdoar, nem o pai também não perdoa, então a pessoa começa a perder a comunhão com Deus, vai esfriando na fé, vai faltar paz interior. Você já viu que a pessoa que não perdoa, que traz aquilo, ela não tem paz dentro do coração. Hoje estava viajando para Marília com o pastor Tiago, e falando o seguinte, que como é bom a gente ter o coração limpo, estar com paz dentro, andar, se sentir leve na presença de Deus, com paz, tranquilidade. Essa é a melhor coisa que tem, irmãos. Saber que nós somos perdoados, que nós perdoamos, e andar com paz, coração leve. A gente estava dentro do carro lá, estava orando, falando das coisas de Deus, que paz, coisa boa. Então, a pessoa que não perdoa, perde a paz. E há casos graves das pessoas que não perdoam, que a falta de perdão, ela vai externar, vai virar o corpo, vai haver uma somatização, vai passar aquela emoção, aquilo para o corpo, e vai causar até uma doença, enfermidades, casos de pessoas que não perdoam, causa enfermidade. E a pessoa acaba levando um fardo muito pesado. Pessoa que não perdoa, carrega um fardo muito pesado. Tira o brilho do rosto, a alegria, a pessoa ela vai andando com aquilo, é um peso. Então a gente tem que aprender a perdoar. Mas eu não quero falar, o texto aqui, as lições que eu quero deixar, sobre lições, eu tenho certeza que uma delas vocês talvez nunca pensaram. Aqui até agora nós vimos a necessidade de perdoar, vimos que perdoar é difícil, vimos o que acontece com quem não perdoa. Mas Jesus falou que se a pessoa vir, tem que perdoar até 7 vezes por dia, se a pessoa... Mas essas 7 vezes, 7 o que é na Bíblia? É número do quê? Número de perfeição, não é número de homem. Então está dizendo o seguinte, que é perdoar completamente e continuamente.
Não é só 7 vezes. A pessoa via várias vezes. A ideia é que quantas vezes ela vier 7 vezes, a ideia de continuamente, um perdão contínuo. Não deixar de perdoar nunca. Isso é maravilhoso, irmãos, porque é isso que Deus faz com a gente. Nós em Cristo Jesus somos perdoados. Perdão não parou assim. Porque se parar de perdoar, para onde nós vamos? O que acontece com você se Deus parar de te perdoar 1 segundo e começar a acumular os teus pecados? O que acontece com você? Você vai ficar assustado com a pilha de pecado da montanha que vai virar. Mas a nossa paz, a nossa alegria que a gente tem em Cristo, que os pecados foram rasgados, perdoados em Cristo Jesus. Antes da gente nascer, Deus já tinha separado, os pecados foram perdoados na cruz do Calvário, irmãos. Então, é importante a gente entender o seguinte, quais são as bênçãos. Então, perdão aqui é sentido de perfeição, de continuidade, perdão completo, perdoar de fato, né? Então, quais são as bênçãos de perdoar? E as lições que eu quero apresentar para vocês. E hoje não vão ser 3, não, vai ser mais. Mas quais as lições que a gente vê no texto decorrentes do perdoar? Primeiro, é paz com Deus. Jesus não disse que se nós perdoarmos, perdoa as nossas dívidas, assim como também nós temos perdoado. Paz com Deus. E paz com Deus é tudo, irmãos. A pior coisa que tem é ficar que nem Adão quando pecou, fugindo de Deus. Isso é tão ruim, irmãos. Tira alegria, tira felicidade. Agora você poder entrar na presença de Deus, andar, né, buscar a presença, isso é a coisa mais... Saber que por mais imperfeitos que nós possamos ser, nós temos nosso perdão dos nossos pecados, nós temos acesso a Deus. E essa lição também é para nós, entrar na presença de Deus. Olha, presta atenção aqui. Se Deus está falando que nós temos que fazer isso com o irmão, você acha que se você chegar na presença de Deus 7 vezes ao dia e dizer, Deus, pequei, se Deus está falando para você fazer isso com ele, como Deus não vai fazer com você? Que ele é Pai e é perfeito. Então, toda vez que você vai diante de Deus e você pede perdão, Deus está com, dos teus pecados, não lembro mais. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, a primeira coisa que o perdão traz é paz com Deus. Quem perdoa tem paz com Deus. Segunda coisa, paz com o próximo. Porque se você perdoou, acabou a dívida, você rasgou, não tem mais. Você pode olhar, já foi. Coisa maravilhosa, porque é uma decisão. Eu decidi perdoar, acabou. Aquele negócio, esquece. Tá? Que negócio? Eu não lembro mais, não sei, acabou. E você volta a conversar, você estabelece, não fica nada amarrado em você. Você está solto, você não está com peso, não está amarrado. Então, a primeira coisa é paz com Deus. A segunda é paz com o próximo. Estabelece as relações. Eu tive um problema com uma pessoa, e foi um caso de relacionamento com um amigo, uma coisa que foi mal entendido, e aquilo me tirou a paz. Ele estava bravo comigo, e eu fui pedir perdão, tudo. Mas enquanto não houve paz, como que eu fiquei pesado? Eu não tinha paz. Eu procurava, ser perturbado, assim. Aquilo ficava na minha cabeça, andando no carro, vinha para a igreja. Deus, orando para Deus, pedindo para mim, Deus me dá paz com essa pessoa. Quando a pessoa perdoou, hoje eu estou com a pessoa de novo, ando abraçado, converso, tudo esqueceu, acabou, nunca mais tocou, tudo outro. Glória a Deus por isso, irmão. Então, ter paz com Deus, ter paz com o próximo. E aí depois, paz consigo mesmo. Porque se você não está levando mais fardo, você não tem mais, está de bem com Deus, está de bem com o próximo, você pode estar de bem com você mesmo. A paz interna. Porque Jesus fala, cuidai de vós mesmos. E a coisa que é mais interessante, irmãos, é o seguinte, e isso tenho certeza que talvez vocês não tenham pensado, o Itamir Neves, o pastor, ele coloca isso num livro dele, de comentário de Lucas. A igreja, ela é feita por pessoas perfeitas? Não. A igreja é como um hospital. As pessoas às vezes pensam que a igreja é feita... Nós procuramos dar bom testemunho, procuramos fazer a vontade de Deus, mas todos nós tropeçamos em muitas coisas, como o Tiago diz. Então, a igreja é feita de pessoas que pecam, pessoas que têm, pessoas imperfeitas. E pessoas imperfeitas acabam se ofendendo. E não só uma vez, mas várias vezes.
continuamente, não só nessa igreja, em todas as igrejas. Todas as igrejas acabam tendo, de um jeito ou de outro, problema de relacionamento. E como fazer para a igreja continuar saudável? Irmão, se não há perdão, a igreja, a comunidade, ela se destrói, ela não vai para frente. Então, a igreja saudável não é a igreja que não tem problema de relacionamento. É a igreja que sabe perdoar. É a comunidade que sabe perdoar os irmãos, porque as pessoas sabem que são falhas, perdoam as falhas dos outros, e a igreja mantém o perdão. Então, é o bálsamo que vai manter saúde dentro da igreja. Se não há perdão dentro da igreja, irmãos, a igreja vai como uma parede, vai quebrando, sabe, trinca. Um bloco trincado, uma cisterna rota, vai vazando água. Não pode ser dessa maneira. A igreja, para ser abençoada, a igreja tem que passar por cima. Passar por cima das coisas, né? Não lembrar mais, a cada dia perdoar, aprender as coisas, tem que ser mais prudentes, ser mais precavido, ser mais prudente na maneira como fazer as relações, não ser tão imaturo com as pessoas. Mas o perdão e a graça de Deus vai fortalecendo a igreja, e a igreja continua viva, abençoada. Irmãos, é tão triste falar quantas igrejas que dividiram. E dividiu por quê? Muitas delas. Mas foi por causa de doutrina, foi por causa disso. Sabe, no fundo, sabe por que foi? Foi por falta de perdão, por falta de amor. Foi por causa de egoísmo que dividiu. E não é triste uma igreja quando divide? Às vezes divide, fica brigada, um grupo vai para um lado, o outro grupo vai para o outro, e depois não pode mais se encontrar. Imagina, está dentro da loja americana, está dentro do shopping, está lá no Pereirão, não sei aonde, e não pode mais conversar um com o outro, passa com a cabeça e não olha para o outro. O que se tornou pastor da outra igreja não olha para o outro pastor, o membro que era diácono, que era tesoureiro, que não sei o quê, passa e não conversa mais, porque está lá no outro ministério. Coisa feia. Você acha que Deus abençoa isso? Agora, a igreja que sabe perdoar é uma igreja abençoada. Passa os anos, vão as décadas e vão indo, e a igreja permanece, irmão. É uma lição que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para as pessoas que estão chegando na igreja. Então, a gente precisa perdoar para ter paz com Deus, paz com o próximo, paz com nós mesmos e para a manutenção da comunhão, para que a igreja continue de pé, firme e forte. Sabe por que Deus falou isso aí? Porque Deus sabia que se não tivesse pedido da igreja para perdoar, a igreja não ia subsistir, irmão. A igreja ia ser destruída. Pode ter os bancos bonitos, pode ter a parede pintadinha, ar-condicionado, pode ter isso aí. Que adianta ter toda uma estrutura bonita se os relacionamentos estão trincados? Para onde vai? Não que Deus não queira tudo arrumadinho, que Deus quer que a gente dê o melhor. Mas eu quero dizer que é mais importante ir numa igreja que talvez seja feita de tábua, de chão batido, onde as pessoas têm amor e saibam se perdoar, do que ir numa catedral tudo linda, cheia de mosaico, de coisas maravilhosas, e órgão de tubo, etc., onde as pessoas não olham um para a cara do outro e não sabem perdoar. Deus vai ter mais prazer nessa igrejinha de chão de terra e de tábua, onde existe amor e existe perdão. Então, nós somos chamados, tende cuidado de vós mesmos. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes ao dia. 7 vezes vier dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Vamos orar. Bendito Pai que está no céu, nos ajuda, Deus. Como é difícil perdoar. Às vezes a gente fica bravo, fica triste, Deus, com a pessoa. Às vezes magoado, ferido, Deus, dói tanto, Deus. Mas nós não queremos guardar no nosso coração raiz de amargura. Nós queremos ser perdoados pelo Senhor, Pai. Então nos ajuda a viver o perdão, a decidir, tomar a decisão de perdoar, para poder orar,
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, Pai. Saber que o Senhor vai ouvir as nossas orações. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Saber que perdão não tem que ter limites. Perdão é algo que tem que ser feito em abundância. Porque o Senhor tem perdoado a abundância dos nossos pecados, Deus. Nos ajuda a perdoar as pessoas, Deus, em abundância, Deus. Perdoar as falhas, Deus, manter a paz, a unidade, Deus, porque todos nós somos imperfeitos, tropeçamos em muitas coisas, Pai. Mas suplicamos o teu perdão, a tua graça. Perdoa-nos, Pai. Perdoa as nossas dívidas, Deus. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, Deus. Nos leva pelo caminho do perdão, Deus. Porque Cristo Jesus veio para perdoar, Deus. Levar na cruz do Calvário nossas ofensas. Deus, que o teu amor maravilhoso, a graça suprema do Senhor Jesus, a graça salvadora, e a consolação, o conforto, a santidade do teu Santo Espírito seja sobre as nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te dê força, fé, para você caminhar, né? E domingo está no culto participando, que nós vamos ter a ceia do Senhor, né? Domingo à noite, venha participar conosco da ceia do Senhor. Que Deus abençoe, te guarde e te proteja. Amém.